Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo YouTube, muito bom dia. Hoje, terça-feira, um dia agradável, está amanhecendo meio friozinho, né? Mas logo o sol aparece e nos esquenta. Quero desejar a você um dia abençoado, um dia pleno, um dia cheio de alegria, de presença, do Espírito, em que você desfrute de integridade física e espiritual. Amém? Existem músicas que normalmente nós evangélicos chamamos de música do mundo, né? Essas que a gente não ouve rotineiramente, não ouve mais, já ouvimos no passado, mas não fazem mais parte do nosso contexto, né? E principalmente a gente não canta, né, essas músicas. Mas tem uma música que eu ouvi de forma eventual, né? Numa rádio de um carro que estava parado numa oficina onde eu estava também, e me serviu de base para a mensagem de hoje, né? Eu quero falar sobre o efêmero, aquilo que é passageiro, e as coisas eternas. A letra da música, ela dizia que quando o cantor, né, a pessoa que estava cantando, se olhava no espelho, percebia que estava ficando velho e acabado. E assim é a realidade da nossa vida, né? Nós envelhecemos e voltamos ao pó. Olha, a Bíblia diz que nesse mundo tudo passa, né? Mas a palavra de Deus permanece para sempre, ou seja, ela é eterna. E isto está registrado ali em Mateus 24, e esta frase, né? No mundo tudo passa, mas a palavra de Deus é eterna, é uma expressão comum que reflete a natureza transitória desse mundo material e na existência eterna da palavra de Deus, né? Olha, você já parou para pensar em momentos decisivos da sua vida? Aqueles momentos em que você precisou escolher entre o que era passageiro, efêmero, e aquilo que seria eterno? Pois é, me lembro de uma história que acho ser assim uma história pertinente, né, ao que eu desejo comunicar sobre o que é passageiro, sobre o que é eterno. Esta história está no livro de Gênesis 25, né, no capítulo 25, e nos conta a história de Esaú, né, uma história muito conhecida, um homem que tomou uma decisão impensada, desprezou algo extremamente valioso, né, que foi a sua primogenitura. Em outras palavras, né, ele trocou uma bênção espiritual e eterna por algo material, por algo momentâneo, né, por um prato de lentilhas. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o autor de Hebreus ele faz referência a essa história e usa Esaú como exemplo de alguém que foi assim profano, fornicador, materialista, carnal, né? E o que significa isso na prática? Será que essa história tem algo a nos ensinar hoje? Eu creio que sim, né? Se nós meditarmos um pouquinho, hoje eu quero falar de forma sucinta, claro, porque o assunto, eu não esgoto esse assunto, aliás, nenhum assunto é esgotado nas mensagens, sobre as escolhas que fazemos e como elas podem impactar não só a nossa caminhada com Deus hoje, né, mas também o nosso futuro, o nosso legado, as promessas de Deus para nós. Esaú, ele não foi apenas um personagem bíblico, mas ele é um espelho, é um paradigma para muitos de nós quando colocamos coisas temporais acima do plano eterno de Deus, né? O texto ele se refere aqui à primogenitura. Talvez você possa dizer, mas
isso é uma coisa sem valor, ou não representa muita coisa não, né? Mas, na verdade, a primogenitura não era apenas um título ou um pedaço de papel, né? Naquela época, ser o primogênito significava herdar uma responsabilidade, né? Herdar uma posição, né? Um status. Era mais do que bens materiais, era uma herança espiritual, né? No caso de Esaú, quando a gente lê essa história, ela incluía a aliança de Deus com Abraão, Isaac, né, e seus descendentes, a promessa de uma terra abençoada, o privilégio de ser o ancestral de uma nação escolhida por Deus, né, além de ser uma posição que viria a ser a linhagem do próprio Messias, Jesus Cristo, né? Então, percebe de imediato a importância do que era ser primogênito, né? Quando Esaú renunciou a esse privilégio, ele estava dizendo: olha, eu não quero ser usado por Deus para cumprir seu propósito. Ele estava rejeitando não só os benefícios materiais, que entendo eu, mas também a obra de Deus, o plano de Deus, né? A Bíblia nos mostra que Esaú era um homem prático, físico, carnal, alguém que vivia o aqui e agora. Quando chegou cansado aí, faminto do campo, ele viu aquelas lentilhas e pensou: se eu não comer, eu vou morrer, né? Então ele colocou o material na frente do espiritual. Ele não estava pensando no futuro. Ele não enxergou o valor da sua primogenitura, né? Para ele aquilo era algo assim distante, abstrato, como é hoje para muitas pessoas, né? Mas aqui está a lição. Às vezes nós somos como Esaú, fazemos escolhas baseadas no imediatismo, né? Nas nossas necessidades físicas ou emocionais do momento, sem pensar no impacto que isso pode ter no futuro. E nós trocamos o tempo com Deus por horas extras no trabalho ou um lazer fútil ou efêmero, trocamos relacionamentos saudáveis por prazeres momentâneos, trocamos o chamado de Deus por conforto ou segurança financeira. Acontece, né? O texto de Hebreus chama Esaú de profano, né? Essa palavra não significa necessariamente alguém que vive, né, no pecado escandaloso, mas alguém que coloca o santo, o sagrado, né, e o profano no mesmo nível, né? Alguém que não vê diferença entre o que é eterno e o que é passageiro, né? Hoje, muitas igrejas e cristãos têm caído nesse mesmo erro. Em vez de focar no chamado central de fazer discípulo, batizar, de anunciar o evangelho verdadeiro, a sã doutrina, algumas igrejas estão mais preocupadas em resolver problemas sociais, problemas políticos, econômicos, né? Em mostrar poder pela aparência. Claro que ajudar o próximo é importante. Deus nos manda cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas, mas a missão principal da igreja não é só ação social, né? Mas é ser luz do mundo e sal da terra e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quando Esaú vendeu a sua primogenitura, ele não sabia o peso disso, né? Mas as consequências foram enormes. Ele perdeu a herança física de seu pai Isaac, ele perdeu a bênção espiritual que vinha da aliança de Deus com Abraão, ele perdeu a chance de ser o ancestral de Israel, das tribos de Israel, dos profetas, dos reis, principalmente do Messias, né? Desculpa. Essa história nos lembra que nossas escolhas, irmãos, têm consequências profundas e duradouras. Quando decidimos priorizar o que é passageiro em vez do que é eterno, nós estamos sempre abrindo mão de algo muito melhor, né? Uma coisa interessante sobre essa história é que quando Esaú desprezou sua primogenitura, Jacó recebeu, mesmo sendo enganador, né? E mesmo sendo imperfeito, isso nos mostra uma coisa, que Deus é soberano e usa quem Ele quer para cumprir o seu propósito, né? Mas a outra lição aqui, aqueles que amam a obra de Deus, mesmo sendo falhos, imperfeitos, quando dedicados e quando compreendem o valor das bênçãos celestiais, recebem as bênçãos, né?
As bênçãos que os outros rejeitaram é como diz em 1 Samuel 15, quando Samuel tira o reino de Saul e o dá a Davi, porque Saul desprezou a palavra do Senhor. Lá em Atos 18 também, quando Paulo desiste de pregar aos judeus e passa a pregar aos gentios, né? Deus não desperdiça as suas bênçãos. Se alguém as rejeita, ele as entrega a outro que esteja disposto a segui-lo, a servi-lo, a adorá-lo, né, em espírito e em verdade. Então, meu irmão, valorize o que Deus tem para você, valorize o que você é, o que você tem, o que você recebeu, né, da parte de Deus. Não troque as bênçãos espirituais e eternas por coisas passageiras. Lembre-se de que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer satisfação momentânea, né? Deus usa os dispostos, né? O eis-me aqui, mesmo que você se sinta incapaz, inadequado ou imperfeito. Se você ama a obra de Deus, ele vai te capacitar e ele vai usar você para cumprir coisas extraordinárias. Amém, queridos? Então, que nós possamos aprender com essa história e tomar decisões que honrem a Deus e que garantam um legado eterno. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os fortaleça. A todos vocês. Amém? Um beijo no teu coração. Olha, compartilhe essa mensagem com alguém, né? Inscreva-se nesse canal, dá o seu like, isso é muito importante, toque no sininho. Até a próxima, queridos. Em nome do Senhor Jesus.